Bom dia, paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Passando aqui para mais um dia na nossa devocional. Vamos estar caminhando cada dia na palavra do Senhor. Acompanhe conosco. Se você não acompanhou os outros versículos anteriores, os nossos devocionais anteriores, aí no nosso canal eles estão numeradas para facilitar você a acompanhar. Então, entre lá no canal, se inscreva, aperte o sininho que está do lado lá para você ser notificado todas as vezes que for postado o vídeo. E eu sei que cada dia, querido, é uma palavra. Nós estamos caminhando aqui no Evangelho de Mateus e cada passagem, cada momento, querido, é uma experiência nova. Deus, o Senhor Jesus nos dando ensinamentos preciosos para que nós possamos crescer na vontade dEle, caminhar segundo a vontade dEle. Então, cada dia nós vamos estar caminhando aqui numa porção da palavra, nossa devocional. Quando você estiver assistindo esse vídeo, você vai tirar esse tempo para estar ouvindo, assistindo ele e tirando o seu tempo com Deus. Eu sei que Deus, Ele está observando, Ele está vendo a nossa fidelidade e o nosso amor pela palavra dEle, né? Então, nós vamos continuar hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do 46, e diz assim: falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procuravam falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu aos que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo as mãos, os discípulos disse: eis aqui meus irmãos, minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai celeste, este é meu irmão e minha irmã. Até parece, querido, que Jesus trazendo essa palavra, parecia ele como um filho, desprezando a mãe, os irmãos, desprezando a família. Mas não é nada disso, querido. Nós precisamos entender que Jesus esteve aqui na terra, ele veio à terra, ele deixou no céu os atributos de Deus, ele veio aqui e nasceu como homem, sim, mas na verdade ele continuava sendo Deus. Não é porque ele nasceu na forma humana que ele deixou de ser Deus. Ele não estava com os atributos espirituais celestes aqui, que era onisciência, onipresença e onipotência. Isso ficou no céu com o Pai. Mas ele veio aqui, mas ele não deixou de ser o Filho de Deus, de ser Jesus. Ele nasceu aqui, cresceu como homem, viveu aqui como homem, teve as dificuldades do homem, dor, fome, sede. Ele passou as agonias como homem, porém mostrou e pôde provar para o homem que ele não pecou e que ele não seguiu os caminhos humanos, a trajetória humana de pecado, de desobediência. Então, sendo Deus encarnado como no homem, aqui nesse momento ele falava como filho de Deus, filho do Deus Altíssimo. Por isso quando eles disseram: está aqui fora sua mãe e seu irmão, falou: não, como Deus, meus irmãos e minha mãe são as pessoas que estão à minha volta, que me acompanham. Então ele diz: os meus parentes espirituais são aqueles que me acompanham, são aqueles que estão andando comigo. E não que ele estava desprezando a mãe e os irmãos, não, como homem era filho. E ele considerava, porque nós vemos que até os 30 anos, porque o ministério de Jesus começou aos 33, aos 30 anos, perdão, dos 30 aos 33. Então, até os 30 anos ele vivia em família, ele tinha uma vida normal em família, como filho, como irmãos, cuidando da família. Ele trabalhava para sustentar a casa também, porque nós vemos que no início da jornada da criação do Senhor Jesus, José está ali aparecendo. Depois a Bíblia não fala mais, então provavelmente ele deve ter morrido nesse período. Então provavelmente Jesus trabalhava para sustentar a casa também. Mas quando nós vemos aqui, querido, ele como Deus, e ele fala: minha família são aqueles que me seguem. E quando nós olhamos essa expressão que Jesus diz, minha família está aqui, ele não estava dizendo só aquelas pessoas que estavam à volta dele naquele dia, ele estava dizendo aquelas pessoas que o acompanhariam, que o seguiriam em todas as trajetórias. Então todos os dias, todos os momentos, as pessoas que acompanhassem ele, das gerações, as pessoas que acompanhassem ele, passavam a ser a família dele.
e inclusive a igreja de hoje. Querido, o Senhor, Ele nos vê e nos olha, aquele que aceita Ele, que acompanha Ele, que anda com Ele. Por isso que o último versículo aqui, querido, ele diz: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão e minha mãe. Então, fizer a vontade é obedecer a palavra do Senhor, é caminhar dentro da Bíblia, é obedecendo. Então, todos aqueles que obedecem a palavra do Senhor e caminham nesta vontade, passa a ser a família do Senhor. A Bíblia diz que nós fomos adotados, queridos. Nós éramos gentios, ou o que é gentio? O não judeu. Aqueles que estavam fora da graça do Senhor, que estavam longe desta graça. Mas através de Jesus, pela misericórdia do Senhor, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, essa porta da graça se abriu e todos nós que antes, outrora, éramos perdidos, fomos resgatados. Nós pudemos aproximar do Senhor por causa dessa misericórdia dele. Por isso que todos que ouvem a palavra e obedecem a palavra do Senhor e caminham com ele, esses que obedecem, querido, passam a ser filhos de Deus, herdeiros do Senhor. A palavra diz que nós passamos a ser herdeiro, querido. E quem tem direito de herança? Somente filho. Pessoas estranhas, estrangeiras, não têm direito de herança. Herança é só para filhos. Filhos, aqueles que obedecem, passam a ser filhos. Aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Salvador, passam a ser filhos de Deus e herdeiros de Deus. Olha que privilégio nós temos, querido. Então não é para qualquer um. Nós vemos muito uma frase no Brasil que é assim: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Querido, essa palavra ela não é totalmente verdadeira. Por quê? Todos são criaturas do Senhor, isso sim, todos nós somos criaturas, fomos criados por Deus, fomos formados por Ele, fomos gerados por Ele. Sim, isso é verdade, mas nem todos são filhos, porque filho, querido, é aquele que o aceita como pai. Então, aquele que recebe o Senhor como pai, dizendo assim: Senhor, eu me submeto a partir de agora à sua paternidade. Eu agora, a partir de hoje, eu me submeto à tua paternidade espiritual, passo a ser filho. Aí sim nós passamos a fazer parte dessa família espiritual. Não quer dizer porque, eu creio em Deus, já está tudo certo. Não é bem assim, querido. Não é um passe de mágica, só eu crer. Querido, nós podemos crer em muitas coisas, em qualquer coisa. Então, não é o crer, mas sim o obedecer. É o que está bem claro aqui, a palavra dele. Porque todo e qualquer que fizer a vontade. Então, obedecer é fazer a vontade do Pai. Estes sim são meus irmãos e minha mãe. Então, fazer a vontade. Então, querido, não é só, eu acredito, eu creio em Jesus. Se você perguntar a qualquer pessoa na rua hoje, passando ali, você crê em Deus? Eles vão dizer: eu creio, eu acredito no Senhor. Querido, mas só o crer não basta. Precisa ter o ato e a atitude. Nós precisamos entender que o mundo espiritual se move, querido, por legalidade. Nós precisamos dar legalidade para que ele funcione. Assim como nós damos legalidade para o mal entrar na nossa vida, que são as chamadas brechas, né? O mundo cristão, o evangélico, tem muito essa forma de dizer as brechas. Olha, cuidado com as brechas. Então, da mesma forma que as pessoas podem dar legalidade para o mal entrar na vida delas, nós temos que dar legalidade para o céu se mover em nós. Então, querido, isso é muito sério, a legalidade. Nós temos sim que fechar as legalidades ou as brechas para o mundo espiritual maligno, para o mal, para o pecado, para o erro, mas por outro lado nós precisamos abrir essas portas e essas brechas para que o céu entre na nossa vida e comande as nossas vidas. Então nós precisamos ser expostos a isso e obedecer essa mensagem, essa palavra, para que o Senhor possa nos direcionar e nos caminhar segundo a vontade dele. Isso depende de você e de mim. Então o mundo espiritual se move sobre legalidade. Nós precisamos corrigir isso e abrir essa legalidade para o céu nos direcionar e nos encaminhar. Então fazer a vontade do Pai é justamente abrir as portas, abrir o nosso coração para o céu e dizer: Senhor, eu te aceito, eu creio no Senhor e por isso eu obedeço. Só o acreditar, querido, não basta.
Então, a fé, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, a fé precisa ter a ação. Você tem que crer, isso é o primeiro princípio, mas esse é o primeiro passo disso. Então, o primeiro passo é crer. Eu creio, bênção de Deus, você já tem o primeiro passo, mas precisa do segundo. O segundo é agir, ação. Então, eu creio, por isso eu estou agindo. Eu creio no Senhor, por isso eu aceitei como meu Salvador. E o terceiro passo, querido, é obediência. Então, a partir do momento que eu creio, eu aceito Ele e passo a obedecer. Você quer fazer parte da família do Senhor? Então, querido, precisa crer, aceitá-lo e obedecê-lo. Então você já creu e já aceitou, glória a Deus, já deu 2 passos. Agora o terceiro é obedecer, está submisso à paternidade de Cristo. Se nós não formos submissos à paternidade de Cristo, querido, não vamos acessar a herança que está preparada para nós. Então, como eu disse anteriormente, o mundo espiritual, ele se move através de legalidade, de palavras. O mundo espiritual precisa ter menção, palavra, ação, atitude da nossa parte. Eu quero fazer parte desse filho, senão, querido, nós passamos a ser somente família, só distante, caminhando perto, assistindo aquilo, mas nós não podemos caminhar só perto, nós temos que ser família. E família obedece, família caminha junto, família ouve, está ali pertinho, está dando atenção, está caminhando junto. Então, nós vemos aqui que a família, quando ele mostrou aqui, a família estava chegando, mas muitos estavam caminhando com ele todos os dias. Então, meus queridos, guarde essa palavra no teu coração, entenda isso, que o desejo do Senhor, a vontade dele, é que nós venhamos obedecê-lo. Você quer ser herdeiro dessas promessas tão grandes que Jesus ele prometeu na palavra dele, todas as promessas que estão sobre nós. Então eu preciso me submeter à paternidade do Senhor, ser filho, ser irmão, ser parte dessa família espiritual em Cristo Jesus, não só de palavra, não só de jogar. Muitas vezes as pessoas falam, não, eu sou filho, mas jogado ao vento. Não. Filho, querido, não é só porque eu disse que eu sou. Filho é porque eu vivo isso todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Então, querido, eu confio, eu creio, eu ajo e eu estou com o Senhor. Por isso eu posso ser chamado filho, e eu sou filho do Senhor. Então, receba essa palavra no teu coração hoje, guarda ela no teu coração. Jesus em momento nenhum desprezou a família, não. Ele estava aqui como Deus encarnado, dizendo, minha família são aqueles que me acompanham, inclusive mãe e irmão, se não me acompanhar. Mas como nós olhamos no decorrer da palavra, nós vemos que eles acompanhavam. Maria, mãe de Jesus, esteve todo momento com ele, por isso ela também era discípula dele, ela também acompanhava ele como Deus. Era mãe biológica, era mãe como carne, mas espiritualmente ela também era uma das servas e filhas do Senhor. E os irmãos também, tanto é que Tiago era um dos irmãos de Jesus, esse que escreveu a carta de Tiago era um dos irmãos de Jesus. Então a família acompanhou essa trajetória de Jesus aqui. Sim, eles foram discípulos de Jesus. Então, querido, nós precisamos obedecer e ser discípulos do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração, que eu sei que ela vai abençoar grandemente a sua vida. Pai, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa essas vidas nesse dia. Pai, cubra eles com as tuas mãos, direciona os teus servos segundo a tua vontade. Eu te peço agora, dá livramento e bênçãos na vida deles essa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a paz do Senhor esteja com você, querido. E amanhã nós estamos aqui de novo na nossa devocional. Fique na paz.